Está chegando a Black Friday, uma tradição norte-americana depois do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, em que as lojas fazem grandes promoções, queimas de estoque, criando um apelo no comércio local antes da data mais aguardada para os comerciantes, que é o período de Natal. No Brasil tem um fator a mais. A primeira parcela do 13º cai no próximo dia 30. Dia 30 é um sábado. Então, muito provavelmente, as empresas que fazem a divisão do pagamento em 2 etapas já devem pagar antes, no dia 29, o dia da Black Friday. E aí o comércio se divide entre o Papai Noel e a sexta-feira das grandes promoções. O Tiago Prudente preparou uma reportagem, o nosso eterno Manhã Bandeirante Tiago Prudente foi a um shopping conversar com clientes, lojistas e falar um pouco da expectativa de um aquecimento de comércio e aquecimento também do consumidor antes do Natal, mas, de repente, tirando do projeto e colocando em prática aquele item, aquele eletrônico, aquele eletrodoméstico, aquela roupa que a gente espera ficar mais barata para finalmente levar para casa. O clima é de Natal, árvore, Papai Noel, mas nas vitrines das lojas, o aviso: antes tem Black Friday. Se tiver num bom preço, dá pra levar, mas se não tiver... Não leva. Não leva, e veio não. pro Black Friday. Tem que ter desconto. Tem que ter desconto. Com certeza. Uma pesquisa da Associação Comercial de São Paulo mostrou que 37% pretendem comprar na Black Friday, enquanto quase 33% não querem gastar grana na data e 30% ainda estão indecisos. E as perspectivas a nível nacional para a Black Friday esse ano são mais favoráveis do que foram no passado, o que vai provavelmente repercutir em crescimento das vendas. Além disso, a graninha extra nesse período é um incentivo para as compras. Então você vai usar o 13º na Black Friday? Sim! E essa deve ser a estratégia utilizada por muita gente. A pesquisa ainda revelou que mais de 50% dos entrevistados pretende usar a primeira parcela do 13º para gastar na Black Friday. Neste shopping da capital paulista, a expectativa é de crescimento de até 15% nas vendas. E não é só o desconto das lojas que é usado como estratégia para atrair o consumidor nessa data. Com certeza. Agora para Black Friday a gente preparou algumas iniciativas para poder presentear os clientes que vierem para cá nos visitar e realizar suas compras. Então tem vale compras, tem brindes das lojas e um monte de outras novidades aí, surpresas também. A maior parte das pessoas não está antecipando compras de Natal, o que é um resultado favorável, porque significa que as vendas do comércio vão aumentar em novembro e vão aumentar em dezembro. Vendas aumentam nas lojas físicas, vendas que aumentam pela internet, economia que movimenta, mas existem as pegadinhas que a gente precisa ficar atenta na data famosa que diversas lojas aproveitam para fazer promoções. Algumas não são bem promoções. Vamos falar sobre esse assunto com uma especialista, a doutora Laura Falsarella, advogada especialista em Direito do Consumidor do escritório Qualiato Advogados. Doutora Laura, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Olá, Heitor, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer para mim participar do programa. A Black Friday mesmo, ela é na próxima sexta-feira. Agora, muitas lojas criam a Black Week, valendo para a semana inteira, Black November, valendo para o mês todo. Como é que a gente pode se preparar para entrar numa loja sabendo se realmente aquele é o preço normal do produto ou se a gente está vivendo promoção fora de época? De fato, né, Heitor, a Black Friday ela será oficialmente dia 29 de novembro, né, que é a última sexta-feira do mês, mas as lojas costumam fazer uma Big Friday, que é o mês todo de promoções. E uma dica, né, principal para os consumidores seria já ir monitorando os preços, né? Se você tem interesse em algum produto, já comece a monitorar o preço antes da data da Black Friday para verificar se de fato está havendo uma promoção
ou se está tendo uma prática abusiva por parte da empresa, aumentando o preço do produto antes, né, para depois no dia da Black Friday fazer uma promoção falsa, né, uma maquiagem de preços. Então, monitorar, com certeza seria uma dica principal aí para quem já tem interesse em aproveitar as promoções da Black Friday. Agora, uma vez identificado, por exemplo, eu quero comprar uma televisão que está no valor X. Aí, na próxima semana, ela está ainda com o valor X, anunciada como promoção de Black Friday. Claro que eu posso simplesmente virar as costas, sair da loja e ir embora. Mas isso cabe uma denúncia também para o Procon, para algum outro órgão competente, mostrando que, olha, não tem nada de promoção no que está sendo anunciado. Com certeza, Heitor. A loja, né, os lojistas, como fornecedores, eles têm o dever de passar informação clara e correta para o consumidor. Eles não podem fazer uma propaganda enganosa, falar que aquilo é uma promoção, sendo que não é. Então, cabem sim aos consumidores denunciarem, né, ao Procon, aos órgãos competentes, ou registrarem até mesmo reclamações em sites como Reclame Aqui, consumidor.gov, para alertar os outros consumidores também a respeito desse tipo de prática abusiva por parte das empresas. Nós estamos conversando com a doutora Laura Falsarella, advogada especialista em direito do consumidor do escritório Qualiato Advogados. Isso falando em loja física, doutora Laura. Agora, na loja online, existem também os direitos do consumidor. Um deles é o arrependimento. Por exemplo, se a gente compra alguma coisa pelo telefone, a lei permite que a gente tenha um prazo para se arrepender desta compra, devolver o produto e pegar o dinheiro de volta. Essas regras mudam com a Black Friday ou os direitos continuam exatamente os mesmos? Os direitos continuam exatamente os mesmos. Não é porque é Black Friday que as garantias legais, né, os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, que eles são abolidos nessa época. Então, se o consumidor ele quiser simplesmente desistir de uma compra, independente se está com valor promocional de Black Friday, se ela foi feita pela internet ou por telefone, né, não foi feita na loja física, ele tem o direito de se arrepender sem qualquer justificativa, simplesmente por vontade própria. Agora, quando acontece isso nas lojas físicas, o cenário é um pouco diferente, acho que aí cabe até mesmo um alerta por parte dos consumidores, porque existe uma garantia legal para as compras nas lojas físicas em casos de defeito ou vício no produto. O consumidor que vê um defeito ou vício, ele pode sim reclamar dentro do prazo de 30 dias, para bens não duráveis, né? Por exemplo, um alimento. Para bens duráveis, como o eletrodoméstico, ele tem 90 dias. Mas caso não tenha um defeito ou um vício no produto, ele não pode simplesmente se arrepender se a loja não der essa garantia, porque a lei não tem essa previsão. Então, é importante para os consumidores se atentarem nas compras nas lojas físicas na Black Friday, qual que é a política de trocas, porque muitas vezes, justamente por ser um período promocional, a loja não vai conceder esse direito de arrependimento. Então, se você não gostou de uma roupa ou não serviu, talvez não seja possível trocar nessa época. Nós temos aqui o relato de um ouvinte, o Fabiano, final do telefone 9768. Ele conta o seguinte: bom dia, Heitor, bom dia, doutora. Há 3 anos, mais ou menos, ele disse que comprou um produto pela internet que estava com preço promocional. Era um tênis de uma determinada marca e de um determinado modelo. Depois de alguns dias, ele recebeu uma informação da loja de que não havia mais aquele tênis em estoque e que ele receberia um valor promocional para escolher outro produto, mas ele queria aquele tênis especificamente. Ele conta que no final acabou aceitando a proposta da loja e pegou um outro modelo. O consumidor tem que tipo de direito nesse cenário que o Fabiano relatou para a gente, doutora? Nesse caso, tem 3 alternativas que ele poderia optar, né? Ele poderia exigir o cumprimento forçado da obrigação. Caso não seja possível, porque a loja não tinha mais um modelo, ele poderia pedir a restituição do valor integral que ele pagou e até mesmo perdas e danos, né? Às vezes a loja demorou muito para devolver, então já teve uma correção monetária em cima desse preço, ou até mesmo ele usar para algum evento, alguma coisa mais séria, né? Daí ele teve perdas e danos por conta disso. Ou no caso que acredito que seja o que aconteceu com ele,
optar por outro produto, né, semelhante, e se o caso, o abatimento do valor, porque muitas vezes o produto que ele trocou pode ser de um valor inferior, né, ou até mesmo a diferença, caso ele tenha optado por um produto de valor maior. Doutora Laura, para a gente finalizar esse bate-papo tão importante aqui no nosso Manhã Bandeirantes, uma vez identificado um problema, uma vez percebendo que a loja está tentando enganar a gente, quais são os caminhos legais que as pessoas podem ter, seja numa situação de flagrante ou seja numa situação em que ela perceba depois que o produto que ela comprou não era aquele que estava no mostruário, não era aquele que estava no site, como não cair nos golpes e como buscar os seus direitos depois de identificado que você infelizmente caiu na Black Fraud? Caso o consumidor já tenha, infelizmente, sido lesado, né, por conta de alguma fraude, prática abusiva ou golpe nesse período, o ideal seria, primeiramente, tentar um contato amigável com a loja para resolver a situação, para pedir um reparo. Caso isso não seja possível, existem diversas ferramentas que protegem o consumidor nesse caso. Ele pode fazer uma reclamação no Reclame Aqui, no consumidor.gov, ou para os casos mais graves, abrir uma reclamação no PROCON da cidade, do município. E caso não seja solucionado o problema via PROCON, que é uma via administrativa, ele pode buscar um advogado e acionar via judicial, entrar com um processo judicial para resolver o problema. Nós conversamos com a doutora Laura Falsarella, advogada especialista em direito do consumidor do escritório Qualiato Advogados. Doutora Laura, muito obrigado pelas informações, pela orientação e que seja uma Black Friday de promoções e sem grandes problemas para o consumidor. Eu que agradeço a participação, Heitor, e sim, é importante que os consumidores estejam bem conscientes, os lojistas também, afinal é uma via de mão dupla, né? Todos têm interesse nessa troca.